Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós voltaremos a falar sobre o homem-bomba de Brasília e a cobertura horrível que a imprensa está fazendo de tudo isso. Principalmente essa imprensa que nós já sabemos, militante, engajada, que a todo custo tenta destruir a direita brasileira. Eu tenho 35, quase 36 anos de atividade jornalística ininterrupta, iniciada em 1988 profissionalmente. Mas até hoje eu já vi de tudo, né? Já vi jornalistas se associando ao crime organizado, já vi jornalistas defendendo abertamente candidatos em campanha eleitoral e dizendo-se imparciais. Vi jornalistas sendo flagrados em conversa com elementos acusados pela Operação Lava Jato. Mas nunca tinha visto atitudes tão repugnantes como essa praticada pela jornalista Daniela Lima e pelo jornalista Reinaldo Azevedo. Um deles na Globo News, do Sistema Globo de televisão. O outro na rede Bandeirantes. A tentativa abjeta de associar o ex-presidente Jair Bolsonaro a qualquer custo aos atentados em Brasília remonta ao episódio daquele caseiro que chegou-se a noticiar que ele tinha dado guarida aos assassinos de uma vereadora no Rio de Janeiro, Marielle Franco, no seu próprio apartamento, no condomínio em que o caseiro seria testemunha e que depois se desmontou toda essa versão, que foi amplamente anunciada no Jornal Nacional e festejada como o grande momento de declínio definitivo do então presidente Jair Messias Bolsonaro. O que Daniela Lima faz a todo instante em suas aparições é dizer que Wanderlei Luiz era filiado ao Partido Liberal, ao PL, partido hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi candidato a vereador em 2020. É necessário observar, como detalhe importantíssimo dessa história, que o Bolsonaro só veio a se filiar ao PL no dia 30 de novembro de 2021. Portanto, o senhor Wanderlei Luiz já era filiado ao PL antes do ex-presidente. A outra insinuação é de que ele seria um bolsonarista. Mas essa também é descartada pelo próprio, quando ele coloca críticas ao Bolsonaro, quando ele coloca críticas a Lula ao mesmo tempo e diz, olha, vocês devem sair da política. A política brasileira seria muito melhor sem vocês. Foi muito bem lembrado pelo deputado Carlos Jordi, muito bem lembrado pelo deputado Eduardo Bolsonaro de São Paulo e muito bem contextualizado pelo desembargador aposentado Sebastião Coelho. Existe hoje, da parte destes jornalistas, uma tentativa a todo custo de acirrar ainda mais os ânimos no Brasil. O que é uma espécie de cartilha. Quem está por trás deles, não é? Desses jornalistas? Quem dá as cartas verdadeiramente? Quem os protege verdadeiramente para que eles pratiquem toda sorte de crimes contra a informação, contra a sociedade, contra as pessoas que são alvos desses comentários insidiosos? Como eu disse no vídeo anterior, seria importante ter cuidado, primeiro de tudo, ao noticiar e comentar, para evitar qualquer conclusão precipitada, como algumas autoridades já o fizeram. E para evitar também essa manipulação dos meios de comunicação que nós assistimos a todo instante aqui no Brasil por conta desse acirramento de ânimos. No caso do atentado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ocorreu em 2018, no dia 6 de setembro, fatídico, em plena campanha eleitoral, quando ele quase foi morto em Juiz de Fora por um acelerado chamado Adélio Bispo, apareceram advogados, proteção, existe toda uma criminalidade anterior praticada por este elemento, e muita gente morreu em torno deste elemento, mas tudo isso é conspiração, teoria da conspiração da direita. Segundo a imprensa e a Polícia Federal, ele seria um lobo solitário, seria um louco solitário a praticar uma atrocidade. Agora, no caso do Wanderlei Luiz, do chaveiro, ele tem que ser alguém comparado com um seguidor de Bolsonaro, com um elemento da direita patriótica do Brasil. A revista Veja chegou a publicar uma nota no seu site dizendo que um bolsonarista esteve no plenário do Supremo Tribunal Federal.
e atribui a sua existência a grupos radicais que o teriam estimulado. Mas que são grupos radicais? São elementos que radicalizam as relações políticas. Onde está essa radicalização no grupo da direita brasileira? É importante que se diga, é importante que se atribua efetivamente com provas, porque, como diz aquele ditado antigo em latim, dissere et non probare et non dissere, dizer e não provar é o mesmo que não dizer. Bom, por conta disso, o Supremo já veio dizer que está enterrada toda e qualquer possibilidade de anistia, de continuar-se a discutindo anistia, como se o parlamento não tivesse autonomia para fazer a sua discussão, para tomar a sua decisão, porque é exatamente ao parlamento que compete essa discussão e essa decisão. O que se prevê a partir disso, e isso levanta muitas suspeitas e muito questionamento, é o endurecimento das ações do Supremo contra a possível anistia de Bolsonaro, de um crime não cometido, que foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral à inelegibilidade, e também de vários patriotas conservadores que foram injustamente presos e levados a julgamento com penas duríssimas, que não se atribuem nem aos piores traficantes e homicidas do nosso país. E tudo isso diante da sociedade silente do Brasil. Bom, mais força a justificar o verdadeiro golpe que se está aplicando em nosso país. Queria encerrar o vídeo de hoje com uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele publicou em suas redes sociais sobre as explosões promovidas pelo senhor Francisco Vanderlei Luiz na Praça dos Três Poderes. Quando ele disse o seguinte: todos os partidos políticos e líderes de instituições nacionais trabalham para que o Brasil entre numa era de pacifismo. Por isso, apelo a todas as correntes políticas e aos líderes das instituições nacionais para que, neste momento de tragédia, deem os passos necessários para avançar na pacificação nacional. Ele também repudiou toda e qualquer forma de violência política. É isso. Tony Rodrigues, Além da Notícia.